Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto Antítese. Irmãos, eu peço que vocês curtam, compartilhem e comentem o vídeo. Iremos imediatamente para o nosso conteúdo. Apenas uma nota preliminar aqui. O que iremos tratar nessa ocasião aqui dará seguimento dentro da obra, certo? A Falsa Aurora, do cristão ortodoxo Lepin, certo? E nós iremos tratar um ponto de altíssima polêmica e que ferirá certos grupos identitários no Ocidente e que tais grupos detêm um imenso poder político, ok? No entanto, o cristianismo ele possui voz no Ocidente já há séculos e a exposição do ponto de vista cristão ela é uma necessidade do próprio cristianismo. Ou seja, ao tratar do assunto, e não só deste, mas de qualquer assunto, eu, enquanto cristão, estou trazendo a expressão religiosa do cristianismo, bem como todas as demais tradições no Ocidente trazem também, em alguma medida, em alguma extensão, a sua perspectiva acerca dos aspectos da realidade, certo? Então aqui eu não estou interessado em reducionismos como preconceitos, perseguição, intolerância. Então, todo esse tipo de taxação social deve ser neutralizado de antemão. O que eu vou tratar aqui no vídeo é exatamente aquilo que expressa a perspectiva cristã enquanto dogma, certo? Enquanto dogma. Então, nós iremos tratar aqui de um assunto muito específico. Eu tematizei o vídeo com o seguinte título: a URI e as políticas sexuais. Ok? Vamos ler aqui o trecho do livro imediatamente para não perdermos tempo, certo? Eu vou deixar aqui até a página para os senhores, caso queiram aí depois, né, investigar por vocês mesmos. E é a página de número 138. Em 2000, dois executivos do alto escalão da URI, o cônego Charles Gibbs, diretor executivo da URI, e o reverendíssimo William Rankin, à época vice-presidente da URI, assinaram um manifesto religioso lançado em janeiro de 2000 pelo Conselho de Educação e Informação Sexual dos EUA, CIECUS, abreviação de Sexual Information and Education Council of the US. A declaração religiosa sobre moralidade, justiça e cura sexual opõe-se ao, abre aspas, crescimento populacional insustentável e ao consumo exagerado, fecha aspas, e apoia, abre aspas, a plena inclusão de mulheres e minorias sexuais na vida congregacional, incluindo sua ordenação e a bênção às uniões entre pessoas do mesmo sexo, fecha aspas. Abre aspas novamente, educação sexual para a vida inteira e apropriada às faixas etárias, em escolas, seminários e ambientes comunitários, fecha aspas. E, abre aspas, um compromisso de base religiosa com os direitos sexuais e reprodutivos, incluindo o acesso a métodos voluntários de contracepção, aborto e prevenção e tratamento de DSTs. Fecha aspas. É, de modo integral, a pauta da revolução sexual do Ocidente. A declaração não aborda as injustiças e a miséria humanas que se associam à predominância da pornografia, do adultério, da fornicação e do divórcio.
Os líderes da URI juntaram-se a cerca de 2.200 outros líderes religiosos liberais dos Estados Unidos da América na assinatura do documento. Ok? Página 138 desta obra aqui, imensamente valiosa, sob aspectos importantíssimos da condição da religião no Ocidente atual, ok? Nós vemos aqui coisas bastante importantes, o qual o autor vai mencionar, não é? E isso aqui é um documento oficial que foi emitido à época, né? Ou seja, no ano 2000, já fazem 25 anos, mas nós vemos claramente aqui uma coisa muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante. Aqui nós vamos falar, para introduzir o assunto, de algo muito sensível e caro para o Ocidente, que é o Estado Democrático de Direito, ou Estado-nação, que no meu entender inexiste. O Estado-nação já é algo do passado, totalmente ultrapassado, certo? Não vou entrar no mérito aqui dessa posição, mas analisemos ainda sob essa nomenclatura, certo? Então, nós vemos claramente aqui que o Estado Democrático de Direito, ao simplesmente controlar e dimensionar e definir a liberdade religiosa, ele sente-se livre simplesmente para legislar o comportamento, o entendimento e também a viabilidade sexual, mesmo na esfera religiosa da sociedade. Então nós vemos aqui que há um endosso e uma autorização legal, quer dizer, existe uma legislação por trás para que as igrejas no Ocidente não só tolerem, mas inclusive também ordenem pessoas, certo? Que têm uma sexualidade heterodoxa, né? Ou seja, uma sexualidade que destoa da crença cristã, enquanto a monogamia é um dogma no que tange à esfera sexual, né, do cristianismo em todo o Ocidente. Ou seja, nós não temos um ramo do cristianismo que discorda disso, não é, que rompe com isso, e mais ainda, nós não temos uma teologia contrária, elencando razões para a fragilidade, para a implausibilidade, ilogicidade e erro da posição monogâmica. Então, a posição monogâmica no cristianismo ocidental é uma posição dogmática de séculos e séculos e séculos. E aqui eu estou tratando apenas da questão monogâmica, né? Ou seja, a questão mesmo do casamento, né? Do casamento. Para não falar que nós vemos aqui outros elementos que essa legislação também ela exige, né? Ela impõe, e que é extremamente ofensiva para o cristianismo, extremamente ofensivo para o cristianismo, né? Vamos ler aqui esses elementos e então trazer algumas causas muito até óbvias, eu diria, para que nós chegássemos nessa condição de miserabilidade moral e política, ok? Miserabilidade moral e política sob todos os aspectos, porque biblicamente e historicamente nós nunca tivemos uma invasão da política na esfera religiosa como nós temos hoje, certo? Nós nunca tivemos isso. Vamos ver aqui os elementos aqui impostos por essa legislação no documento, né? Nos diz assim: a plena inclusão de mulheres e minorias sexuais na vida congregacional. Então veja aqui que é utilizada uma terminologia política, né? E, portanto, políticas sexuais, certo? Então minorias é utilizada na pós-modernidade para identificar certos grupos com pautas
políticos sociais específicas como metas, certo? Para serem implementadas na sociedade em detrimento de outros grupos. No caso aqui, em detrimento do cristianismo, claramente. Ainda nos diz o texto. Deixe-me aqui localizar, né? Minorias sexuais, certo? Na vida congregacional. E essas minorias sexuais, elas deteriam esse direito, né? E eu pergunto, com base em qual fundamento o cristianismo deveria aceitar uma minoria sexual na igreja, na congregação e, mais ainda, na comunidade de fé cristã? Então eu perguntaria qual o argumento político, social e mesmo antropológico que o Estado ele possui para tanto, não é? Para tanto. Porque, obviamente, se formos tratar do argumento teológico, o Estado perde absolutamente. O Estado perde absolutamente. Então, nós vamos tratar aqui, né, do tipo de prova a qual o Estado, inclusive, é carente, totalmente, eu diria, inabilitado para um passo tão sério e tão grave desses. Não é? Isso é seríssimo, isso é gravíssimo, a tal ponto que vemos hoje que, passo a passo, o crescimento dessas minorias sexuais ocorre no interior do cristianismo. Não é? Ocorre no interior do cristianismo. Por exemplo, no Presbiterianismo Nacional, na IPB, existe uma pressão para ordenação de mulheres no ministério. Essa pressão existe, certo? Isso não foi de forma alguma acatado, aceito, nem outorgado. O ponto meu aqui é que a existência da pressão é per si um erro gravíssimo. Não é? A posição correta, consistente com o cristianismo e para com a santidade de Cristo é a condenação dessa posição. O cristianismo não trabalha com a ideia de minorias sexuais, nem tampouco com a ideia de homossexualidade. Não é? O cristianismo não trabalha com essa ideia. E menos ainda com a ideia de homossexualismo enquanto uma vertente antropológica, social e sexual do homem. O cristianismo ele rejeita, mas rejeita a prioristicamente. Então não deveria haver pressão, mas o fato é que há pressão não só no presbiterianismo, mas ocorre que em todos os ramos do cristianismo no Brasil. Tanto o fato que há alguns ramos aí do cristianismo que ordenam, certo, mulheres para o ministério, né? Pastoras, apóstolas, presbíteras, etc, ok? Mas isso em detrimento e contrário ao ensino bíblico teológico, ou seja, desafiando a autoridade de Cristo. Tais pessoas estão condenadas pela palavra de Deus. Condenadas pela palavra de Deus, sem qualquer chance de contra-argumentação. Por quê? Estão condenadas a priori, atacando um dogma cristão. Não é? Ou seja, a ideia da monogamia e da pureza sexual cristã, ela prevalece sobre todos os ataques. E isso não é do século XX ou do século XXI. É em todos os séculos desde o surgimento do cristianismo. Mesmo ainda, certo, no judaísmo veterotestamentário. Para os senhores terem ideia do quão sério é esse ponto. Não é? É um ponto muito polêmico, é um ponto facilmente deslizável para, eu diria, desafetos apaixonados e inúteis, mas o meu objetivo é meramente bíblico-teológico cristão. O cristianismo embasado na palavra de Deus
e na sua teologia, abre espaço, dá margem, apoia, autoriza, ensina? Obviamente não. E obviamente nunca ensinou tal posicionamento, certo? Continuando aqui, vemos o seguinte. Deixa eu só voltar aqui, certo? Deixa eu só achar aqui. Diz assim: incluindo sua ordenação e a bênção às uniões entre pessoas do mesmo sexo. Aí depois, né, abre aspas, educação sexual para a vida inteira e apropriada às faixas etárias em escolas, seminários e ambientes comunitários. Fecha aspas. Certo? Aí abre aspas novamente. E um compromisso de base religiosa com os direitos sexuais e reprodutivos, incluindo o acesso a métodos voluntários de contracepção, aborto e prevenção e tratamento de DSTs, fecha aspas. Ou seja, não é apenas num ambiente assim eclesiástico, mas também no ambiente para-eclesiástico, né? A cláusula aqui se refere aqui, certo? A escolas, essa educação sexual deve ser dada, né? É uma educação sexual anticristã nas escolas. Deixe-me ver aqui. Escolas, seminários e ambientes comunitários. Certo? E ambientes comunitários, né? E, inclusive, também o item, né, dessa educação é essa ideia de contraceptivos, palestras, né, acerca de DSTs e coisas do gênero, certo? Um ponto importante aqui é que o autor ele reconhece plenamente o caráter dessa lei como sendo fruto da revolução sexual ocorrida em 1960, que nós já tateamos aqui no canal alguma coisa sobre isso, citamos alguns autores, etc e tal, certo? Contanto, eu quero dizer aqui o seguinte, para nós chegarmos ao consenso, não é, acerca do problema gravíssimo dessa posição impositiva, certo? Do Estado para o cristianismo via liberdade religiosa. Inclusive que a liberdade religiosa é o portão principal causador desse problema de políticas sexuais para o cristianismo, né? Então, a liberdade religiosa é também um pecado gravíssimo, né? Para nos referirmos à posição reformada histórica, certo, do cristianismo. Essa necessidade do Estado trazer essa agenda de políticas sexuais não é à toa. Isso não é uma coisa simplesmente, eu diria, para uma mera satisfação psicossocial da sociedade. Isso não é uma mera, digamos, degenerescência moral. E, inclusive, esses dois itens também compõem a natureza desse ato e dessas intenções. No entanto, o ponto aqui é que a URI, e eu vou citar apenas um grupo aqui, para o vídeo não se estender tanto também, certo? A URI, ela está associadíssima com a teosofia. E a teosofia, na pessoa da Madame Blavatsky, não somente ela, mas também, aqui agora, vou citar alguns importantes intelectuais e autoridades místicas de sociedades secretas no Ocidente que criam, ensinavam e praticavam
tal direcionamento, tal orientação, pois era algo do contexto da crença religiosa destes elementos, dessas pessoas. A Madame Blavatsky, uma das fundadoras da teosofia, ela era adepta e ela era também uma praticante da magia sexual. Magia sexual. Aleister Crowley, ali fundador da Ordo Templi Orientis, o Pascal Beverly Randolph, fundador, me parece que... Não, eu não vou lembrar, mas ele é fundador de uma ordem, eu não lembro qual agora. Também o Emanuel Swedenborg, filósofo e cientista sueco, maçom do grau 33. E também o Giordano Bruno. Então são pessoas que produziram um conteúdo muitíssimo extenso, complexo e perigosíssimo acerca da magia sexual. Perigosíssimo aqui eu me refiro também, inclusive, do ponto de vista de algumas sociedades secretas, porque algumas destas sociedades elas não recomendam de forma alguma o contato da sociedade com a magia sexual. Elas não recomendam isso. No entanto, a revolução sexual vem exatamente desse pano de fundo originalmente esotérico, restrito, oculto à sociedade ocidental, ok? E o princípio, agora, para a gente concluir, não é apenas a questão da degenerescência moral, certo? E afins, não é isso? E etc. Mas que o princípio norteador, segundo eu entendo, segundo eles também ensinam, é que na prática, eu diria, de uma autoridade religiosa nessas sociedades em relação à magia sexual, porque, para tanto, existe sim uma autorização, certo? Para esses tipos de práticas. E é uma autoridade no meio ou integrante de tal ou tal sociedade secreta que possui o conhecimento, a autoridade e a habilidade para realizar o ritual mágico sexual, certo? Então, eles ensinam que o objetivo último para a magia sexual, que pode ser praticada entre um ou mais pessoas, também autorizadas e habilitadas, é exatamente a cópula espiritual com uma divindade. Ok? Objetivamente é isso. Então, por exemplo, aqueles que são discípulos, né, de Dioniso, por exemplo, e inclusive havia esse culto em relação a Dioniso, e há ainda, havia no mundo antigo, e isso também permanece, certo? Em relação a Dioniso, o sacerdote, a autoridade lá constituída nessas sociedades, no clímax da cópula sexual, ele receberia uma bênção, uma revelação, um poder, não é? Ao copular com essa divindade. Então, note os senhores que é algo sumamente fictício, supersticioso, até digno de chacota, não é? Brincadeiras e também tolice e no terreno da pura bobagem
também se enquadraria esse tipo de explicação que eu lhes dou, ok? E isso para o cristianismo é péssimo, porque existem pessoas no nosso meio que subestimam o mal, ok? Então, quando tirado esse tipo de crença do seu contexto original, o que ocorre? Ocorre o que aconteceu no Ocidente, principalmente de 10 anos para cá, não é? Ou seja, nós vemos realmente um avivamento de certos movimentos, não é, com políticas sexuais das mais esquisitas possíveis, não é? Inclusive, nós vemos aí que há também na ONU algumas pautas já prontas para também a questão da discussão da zoofilia, ok? Porque criança mais filia, não é? Vocês me entenderam? Já é algo praticamente que, assim, é normatizado. Eu não lembro o país agora, mas há um país que já está discutindo a normatização da criança mais a filia, entendeu? Então já tem um país que está discutindo isso, certo? Já tem um país que está discutindo isso. Então, é muito interessante porque essas coisas vão sendo normalizadas, tais coisas. E me parece que existe realmente uma inércia cognitiva e moral que prevalece mesmo no cristianismo ocidental. Seja por covardia, seja por a política da boa vizinhança, certo? Também a questão o zelo pela sua própria imagem, acusações de preconceito, coisa desse tipo, entendeu? Então, assim, existe uma degeneração moral mágica no Ocidente. Isso existe, porque nós estamos falando da URI. A URI é a Mestra Espiritual Religiosa da ONU. Então, a URI assina com mais de 2.200 autoridades tal documento. É isso aqui o que o Lepin vai falar, né? Olha aqui, na parte final do texto ele diz: os líderes da URI juntaram-se a cerca de 2.200 outros líderes religiosos liberais dos Estados Unidos da América na assinatura do documento. Então, diversos outros líderes religiosos. 2.200 líderes religiosos. Também cristãos envolvidos. Cristãos entre todas as aspas. O cristão autêntico ele não pode, de forma alguma, suportar tal aberração. É uma questão religiosa, né? Como a própria nomenclatura do documento explica, deixa claro para nós. Portanto, eu insisto nesse ponto histórico e concreto. A magia sexual, através desse documento do ano 2000, ela foi simplesmente vindicada, endossada e adotada para políticas sexuais no âmbito da religião no Ocidente. Certo? E realmente é uma coisa terrível e é uma coisa que a igreja deve compreendê-los. Então, em última instância, a questão da prática da magia sexual não tem primariamente a ideia da degenerescência moral. O problema não é a degenerescência moral. Esse problema é secundário. O problema é ainda maior. É um problema de cópula espiritual com divindades pagãs, anticristãs. Então é aquilo que
esses grupos, o grupo da URI, a Organização Mundial URI, sustenta e acredita. Ok? É nisso que eles acreditam. Então, para nós chegarmos no fim do vídeo, finalmente, eu vou repetir aqui novamente esse trecho. Em 2000, 2 executivos de alto escalão da URI, o cônego Charles Gibbs, diretor executivo da URI, e o reverendíssimo William Rankin, à época vice-presidente da URI, assinaram um manifesto religioso lançado em janeiro de 2000 pelo Conselho da Educação e Informação Sexual dos Estados Unidos da América, CIECOS. Manifesto religioso. Ok? Agora, as autoridades eclesiásticas aqui no Brasil, não é? Da IPB, da Igreja Reformada, da Igreja Luterana, da Igreja Congregacional, os demais círculos ou ramos do cristianismo, né? Igreja Pentecostal, que tem várias e tal. Eu pergunto aos seus líderes se isso não é um ataque essencial ao cristianismo. E nós temos estado com medo e temos sido indiferentes a isso. Se isso seria um alarmismo infantil ou uma acusação totalmente criminosa e injusta de minha parte. Eu pergunto aos senhores. É claro que existe um certo risco, inclusive ao tocar, não é? Nessa sensibilidade sexual iniciática, amplamente vulgarizada para o Ocidente. É claro que existe um risco. É claro que existe um risco, porque as minorias são os novos profetas e sacerdotes da sociedade, não é? Quer dizer, nós devemos nos curvar a todo tipo de perversão e de parafilias sexuais e respeitá-los. Nós não podemos mencionar tais coisas, nós não podemos reprimir tais coisas. Por quê? Porque são entes sagrados, não é? São rishis, são autoridades de uma nova moral. Mas eu, enquanto cristão, não reconheço tal legitimidade. E afirmo que esse documento é a instituição da orgia mágico-dionisíaca e, portanto, diabólica, para que o cristianismo ceda, aceite e se cale diante dessa hediondez espiritual. Ok? Mas, na minha posição, eu não poderei de forma alguma admitir o silêncio. Admitir o silêncio. Isso é, de fato, uma blasfêmia contra a pessoa de Cristo. O líder que aceita ordenação feminina, o líder que aceita casamento de pessoas do mesmo sexo na sua congregação, ele nunca foi chamado por Cristo. Ele deve ser excomungado da sua igreja. Essa é a posição cristã. Isso é a manifestação de amor cristã genuína, ok? Então, que Deus abençoe. Comprem esse livro. Esse livro é um livro importante, esse livro é um livro sério, é um livro extremamente consistente do ponto de vista histórico também, e também do ponto de vista teológico, naquilo que ele se propõe a tratar, não é? Então, nós vivemos esses dias no Ocidente. O cristianismo está sendo tiranizado e blasfemado pelo Estado, não é? Porque o Estado simplesmente acredita que ele pode legislar para a religião cristã. Eu nem me incomodo que o Estado legisle para qualquer outra religião, para o hinduísmo, para o budismo, para o espiritismo, para o islamismo. Eu não estou nem aí para isso. Isso não me incomoda nem por um segundo. Agora, legislar para o cristianismo, a história é outra. Aí o Estado está desafiando a onipotência de Cristo
E com certeza o Estado ele sofrerá também as punições devidas que o Senhor Jesus lhes enviará. Cedo ou tarde isso ocorrerá. Cedo ou tarde isso ocorrerá, porque o Senhor é Senhor do Estado e é Senhor das nações. O profeta Jeremias disse: quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Jeremias capítulo 10, versículo 10. Então, o Estado está simplesmente assinando a sua própria morte. Ok? Então, essa perversão da magia sexual é um problema extremamente grave que deve ser combatido e combatido de frente, sem medo, certo? Sem qualquer floreio retórico. Isso deve ser combatido. Isso tem que parar nas igrejas. Isso tem que parar nas igrejas. A igreja não pode aceitar qualquer item desse documento profano, no sentido bíblico, ok, irmãos? Então, a igreja, ela opõe-se à sexualidade esotérica, pagã. Opõe-se absolutamente, ok? Eu não vou deixar para os senhores nenhum tipo de livro, né, para vocês investigarem esse assunto da magia sexual, porque é um assunto que exige também uma certa maturidade, é um assunto sensível, é um assunto também perigoso. Mas, no entanto, vocês podem ler A Ascensão da Revolução Sexual na obra valiosa do Herbert Marcuse, Eros e Civilização, né? Eu deixo aqui na descrição para vocês não esquecerem. Que Deus vos abençoe, irmãos. Obrigado mais uma vez pela vossa atenção. E orem pela igreja nesse sentido. Orem pela igreja nesse sentido. Que Deus abençoe.